Bom dia, página 28, caderno de atividades. Bom dia, página 28, caderno de atividades, questão 9. Bom dia, nono ano. Bom dia, página 28, caderno de atividades, questão 9. Vamos continuar a correção do caderno de atividade. Bom dia, nono ano, bom dia a todos. Página 28, questão 9. Gustavo, você por aqui, meu querido? Bom dia. Página 28, caderno de atividades. Bom dia a todos. Ontem, quem não assistiu a aula, nós começamos a correção do caderno de atividades do último capítulo aí, do capítulo 6. E hoje vamos dar continuidade. Bom dia, Laura. E hoje vamos dar continuidade a essa correção, tá? Então, nós vamos dar continuidade a essa correção. Página aí 28. Vamos lá. Coloquem aí, tô aguardando só mais uns minutinhos aí para ver se tem mais solicitação, senão a gente vai lá pro slide e depois tem solicitação e aí a gente tem que voltar. São muitas respostas. Lembrando, nós tivemos aula ontem, eu não mandei o roteiro da aula de ontem para vocês, porque eu vou mandar o roteiro completo hoje. Inclusive, vou mandar, se tudo der certo, também as aulas que tivemos na sexta, ontem, e se tudo der certo, a de hoje também, gravadinha para vocês, tá bom? Então, quem perdeu, vai estar lá as aulas, ok? Então, não terão prejuízo. Página 28, caderno de atividades, questão 9, nós paramos, observa a imagem do texto. Eu cheguei a ler o texto, mas não gerei as respostas, mas eu vou ler de novo o texto, tá bom? Bom dia, página 28, questão 9, caderno de atividades, por favor. Bom dia. Página 28 aí, questão 9, caderno de atividade. Estou aguardando mais uns minutinhos, os colegas solicitarem a entrada em sala para que possamos dar início à nossa aula lá no slide. Então, coloque aí quem não estava na sala ontem. Nós começamos a correção do caderno de atividades, do capítulo 6, nós fomos até a questão 8, da página 28. Eu vou estar enviando para vocês hoje, através de slide, todas as respostas, inclusive as da última aula, né, da nossa última aula que nós já começamos a fazer, vou estar enviando tudo para vocês. Então, vocês, mesmo quem perdeu, não tem nenhum prejuízo, além das aulas que gravamos, tá bom? Essa aula também está sendo gravada. Então, página 28, questão 9. Só lembrando, caso eu ache necessário, por algum barulho externo aqui, mutar ou colocar no mute o meu microfone, tá, gente? Eu coloco um pouquinho enquanto vocês estão copiando as respostas, tá bom? Às vezes tem algum barulho externo e tal, eu costumo colocar no mute o microfone. Então, se vocês não estiverem me escutando, é porque eu não estou falando mesmo, eu estou aguardando vocês copiarem a resposta. Às vezes eu coloco no mute para barulhos externos não atrapalhar aí o estudo de vocês, tá bom? Então, página 28, questão 9. Estou aguardando mais um minutinho, a gente já vai gerar daqui a pouquinho o slide para vocês, para que possamos aí estar corrigindo o restante. Hoje nós vamos terminar, né, a correção aí, do caderno de atividades. Então, a gente vai corrigir, dá tempo direitinho da gente estar corrigindo aí todas as questões. E assim a gente vai encerrar todo o livro, né, e o caderno de atividades desse bimestre. Esse último capítulo eu não cobrei na prova de vocês, depois a gente vai ver como a gente pode trabalhar. Vistar o livro e o caderno de atividades, assim que voltarem as aulas presenciais, a gente vai dar o visto. Eu já, na verdade, avaliei, dei nota os 2 primeiros capítulos, vocês sabem disso, quem me mandou, enfim, eu avaliei e dei nota lá para os 2 primeiros capítulos, né? Esse último capítulo não, esse último capítulo, quando voltar às aulas presenciais, que eu vistar, eu também vou dar nota, mesmo que seja do terceiro bimestre, eu também acrescento nota. Bom dia, página 28, questão 9, caderno de atividades.
Gente, vamos lá para o slide. Página 28, questão 9. Se tiver alguma dúvida, depois eu volto na sala para ver, ou pode falar o nome, perguntar, falar a dúvida no microfone. Vamos lá. Então, a questão 9 fala o seguinte, observe a imagem do texto seguinte. A ilha de Kiribati tem apenas um hotel, mas os moradores são receptivos e não é difícil encontrar lugar para ficar durante as férias. Eu já li esse texto na última aula, mas eu não gerei as respostas, então eu vou ler de novo para a gente gerar as respostas, tá bom? As praias grandes ondas atraem muitos surfistas de diversas partes do globo. Lá, o grande contato com a natureza é um dos maiores atrativos, tornando o lugar perfeito para quem busca um pouco de isolamento. Os 2 dias de turismo em Kibata, no entanto, estão contados. O país sofre as consequências do aquecimento global e corre o risco de submergir ainda nesse século. Por causa das ameaças, as autoridades chegaram a negociar terras da vizinha Fiji em 2012, para que a população pudesse se mudar e viver com mais segurança. No dia a dia, os possíveis refugiados ambientais se engajam com medidas para manter a ilha e, consequentemente, sua futura vida. Vamos para as perguntas. O que são os refugiados ambientais? Cite exemplo, né? O próprio nome já diz, refugiado, alguém que está fugindo, ambientais, do ambiente ali. E a B, porque os habitantes de Kiribati podem, em pouco tempo, se tornar refugiados ambientais, também o texto explica, isso é a interpretação de texto, para onde as autoridades locais estão negociando o deslocamento da população, também está no texto. Então vamos para a resposta da A primeiro. Os refugiados ambientais correspondem ao conjunto de pessoas que são obrigadas a migrar de um local que se encontram devido a mudanças ambientais, inundações, secas, desertificações, erupção vulcânicas, terremoto, subida do nível dos mares, entre outros. Como exemplo, pode-se citar as pessoas que deixam seus lugares de origem devido a uma seca severa e vão buscar sustento em outros locais. Então, esses daí são os refugiados ambientais. Porque os habitantes de Kiribati podem, em pouco tempo, se tornar refugiados ambientais, para onde as autoridades locais estão negociando. Vamos ver essa resposta. Porque com a subida do nível das águas do Pacífico, como a gente viu, o aquecimento global, boa parte de Kiribati estará submersa em breve. O governo de Kiribati negocia desde 2002 terras da ilha de Fiji, também no Pacífico, para eventual remoção de sua população. Então, seriam essas 2 respostas, eu vou deixar um pouquinho para que vocês possam estar respondendo, tá bom? Vocês podem estar respondendo aí essas 2 questões. Quem não respondeu ou quem respondeu e errou, acredito que a B, quem respondeu, não errou. A A, de repente, teve alguma dúvida. Então, vou deixar uns minutinhos para que vocês possam estar respondendo, ok? Vamos lá, esperar um pouquinho. Qualquer dúvida pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou então quando eu voltar no bate-papo, eu olho se fez alguma pergunta, tá bom? Sempre deixo uns minutinhos para ter tempo de vocês poderem copiar. Lembrando que hoje à tarde eu vou estar mandando o slide com todas essas respostas para vocês. Para aqueles que perderam ontem e também para aqueles que não conseguiram aí responder direitinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos para a próxima. Outro exemplo de país insular, ilha. Insular, ilha, ameaçado desaparecimento, tem algumas de suas características destacadas no box a seguir. Ali existe uma pequena área de vegetação ao longo de Guadalajara.
e uma pequena área verde em torno da costa, onde vive a maioria da população. O resto é tudo mina de fosfato ao ar livre ou terreno baldio, explorado por escavações. E é por isso que hoje a ilha é um deserto árido, com pináculos de calcários irregulares que cobrem 80% de todo o seu território. Então a gente está vendo, né, basicamente uma ilha que não temos resquícios aí de prédios, enfim, casas, não. Então, como está falando ali, 80% do território está ocupado aí por áreas desérticas. Então vamos às perguntas, por favor. Qual país, eu vou minimizar, gente, tem gente tentando entrar em sala. Então vamos lá. Qual é o país tratado no texto? Então vamos lá, a resposta trata-se da ilha de Nauru. E além da elevação das águas oceânicas, o que provoca o risco de desaparecimento dessa ilha no Pacífico? A extração de fosfato de suas minas e mineração a céu aberto e a interpretação de texto também, que já transformou a paisagem de grande parte da ilha. O fosfato extraído de Nauru é matéria-prima para a fabricação de fertilizantes. Então, vou deixar aí para que vocês possam responder, tá facinho essa daí. As respostas estavam todas, né, no próprio livro. Deixar uns minutinhos aí, vocês copiem, aí a gente passa para o próximo, tá bom? Mais uns minutinhos para vocês copiarem, a gente estará passando aí para o próximo. Essa estava fácil, a primeira talvez vocês teriam dúvida, mas na B todas as respostas estavam no próprio texto, tá? Então vamos para a próxima. Analise o gráfico e relacione com o texto. Toda vez que eu vejo aí muitas questões com gráficos para analisar, vocês têm alguns probleminhas para essa análise. Né? Eu já falei para vocês são pré-médios, então vocês têm que estar mais do que preparados para análise de gráficos, de charts, enfim. Empregados nas minas de carvão da Austrália, né? Aí a gente tem de 1980 a 2020, como vocês podem estar observando no gráfico, embora eu não marquei aí, né? Então, inclusive, há uma queda nisso daí. Então, fala assim: as novas políticas verdes da China, com a redução do uso de carvão na indústria e nas plantas termoelétricas, deverão afetar também a mineração. Neste cenário, os mais atingidos serão os mineradores australianos. O consumo doméstico chinês é 3 vezes maior do que o do comércio internacional de carvão. Dessa forma, a Austrália, pela proximidade com a China, vem investindo pesadamente nas suas minas de carvão. Mais de 60% da produção australiana está voltada para exportação para a China. Vamos à pergunta. Na economia da Austrália, a extração mineral tem papel importante e o carvão é um dos seus principais recursos. A respeito do que está exposto no gráfico no texto, respondo o que se pede. Lembrando que o carvão mineral ele é o carro-chefe da primeira revolução industrial do século XVIII lá na Inglaterra e até hoje esse carvão continua sendo utilizado em diversos locais do mundo. Né? Então, suas minas, querendo ou não, tem muita importância, não é nem uma certa importância, tem muita importância, né? Esse carvão, muitas vezes, ele não é substituído dentro das indústrias, embora seja um combustível muito poluente. Por quê? Porque os maquinários eles já são feitos para funcionar de acordo com a energia do carvão. Então, mudar isso ficaria muito caro, tá? O que ocorre com o número de minérios nas minas de carvão australianas entre 1985 e 2000? Vamos lá? Decréscimo de cerca de 33 mil por 18 mil mineiros, como vocês viram lá naquele meio, como se tivesse uma barriga ali descendo.
Então, ali dá um decréscimo, há uma queda entre 1985 e 2000, né? E 2000 e 2014, aumento de 18 mil para cerca de 50 mil mineiros. Então, há uma queda e logo depois não, mas depois vai haver aí um aumento, né? Então, há uma queda, mas rapidamente se aumenta novamente, tá? Lembrando que o carvão é um dos principais recursos aí da economia australiana. De acordo com o texto, o que incrementou a extração de carvão mineral na Austrália e demandou um número maior de mineradoras? Comércio com a China e os investimentos da Austrália na mineração desse recurso, energético. A China, gente, embora tenha bastante combustíveis fósseis, ela precisa de mais. Por quê? Porque é um país altamente industrializado, suas indústrias só tendem a aumentar, porque a China é um país que tem negócios com todos, praticamente todos os países capitalistas do mundo. Hoje é um país que tem o maior fluxo de venda e compra de mercadoria, superando até os Estados Unidos, tá bom? Porque a recente tendência de mudanças na política ambiental chinesa pode afetar diretamente os mineradores australianos. Porque se a China reduzir a utilização do carvão, voltando-se aparentemente por alternativas mais renováveis, então a Austrália, que é o principal fornecedor dessa matéria-prima para a China, passará a reduzir sua produção e exportação. Então, acaba perdendo dinheiro, né? Mas a China, a princípio, não tem esse interesse. Eu vou deixar aí para vocês copiarem a resposta quem errou. Quem não fez também está organizando aí no caderno de atividades. Lembrando que assim que nós estivermos nas nossas aulas presenciais, eu vou estar dando visto, não só nos capítulos anteriores que eu já dei nota, mas nesse também. Então, deixem sempre o livro de vocês completo. Então, aí eu vou deixar uns minutos para que vocês vejam as respostas e possam estar aí respondendo da melhor forma possível, tá bom? Deixar aí um pouquinho, vocês possam responder. Esse capítulo, né? Esse capítulo no caderno de atividades é um dos que vocês mais tinham que escrever. Então, vocês tinham que estar sempre escrevendo. Embora as respostas sejam curtas, embora a resposta tenha muito no gráfico, no texto, né? Mas vocês tinham que estar escrevendo, o que é bom para vocês no nono ano, né? Tá dissertando aí sobre as respostas, por quê? Porque vocês criam a habilidade de saber julgar mais as questões, que a gente sabe que os vestibulares aí, até concursos, né? As questões são de julgar. Então, quanto mais leitura e mais escrita aí vocês tiverem, mais discernimento vocês vão ter para poder julgar as questões. Então, vamos lá, continuar. Deixa eu só esperar mais uns minutinhos para que possamos aí passar para a questão 12. Questão 12 do livro, eu estou esperando direitinho para que vocês possam aí copiar a resposta, tá? A gente tem bastante tempo ainda. Vocês possam copiar a resposta e a gente passar para a questão 12. Esse capítulo a gente trata de bastante coisa, trata dos combustíveis fósseis, trata de poluição, vai tratar a questão dos solos, que são temas, como eu já falei para vocês, que vocês vão estar revendo, vendo novamente mais aprofundado, lá no ensino médio, né? Ou seja, ano que vem vocês vão estar fazendo o ensino médio, então vocês vão estar se aprofundando mais ainda nesses temas, tá bom? Então, vamos lá, a B e a C aí, eu acredito que todos já conseguiram copiar. Vamos para a próxima, vamos para a questão 12. Aí você tinha uma imagem, né? Observe a imagem. A gente vê uma árvore cortada com sua raiz ali exposta, né? E aí vem o seguinte contexto aí, vamos lá. Na imagem do início da década de 1980, o professor australiano mostra a extensão da perda de solo por erosão na região de Tombong, entre leste e o nordeste do país. Então, a gente está falando de solo. Quando a gente fala de solo, a gente fala de erosão, a gente fala de desgaste, né? O solo, ele é muito importante, né? Aquelas áreas que ficam desérticas, ela perde, como a gente viu ali naquela ilha, né, de Nauru que a gente mostrou, a importância para o homem, tanto para a moradia quanto para a plantação, porque aí fica um solo completamente, ou com erosão, né? Um solo completamente inútil, pode-se dizer assim. Quem provoca isso? Geralmente o homem, através dos seus aí, das suas ações, né? Então fala assim, de que forma o governo australiano, até essa época, teve responsabilidade na erosão do solo em várias áreas do país.
Na questão anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos à resposta. Ao incentivar a derrubada das florestas, visando a ocupação do vasto território e ao desenvolvimento de atividades agrícolas e pastoris, a administração australiana possibilitou a intensificação da erosão do solo em diversas partes do país. O que acontece? A gente fala muito disso, aqui no Brasil, principalmente em relação à Amazônia. A questão de conciliar a sustentabilidade com a economia, né? Com a questão do crescimento econômico. Então, ele incentiva, eles ajudam a derrubar essas florestas para ocupar aquele território ali australiano. E, além disso, desenvolver atividades agrícolas dentro daquele próprio país, né? E aí não há uma fiscalização mais rigorosa. Então, com isso, o que acontece? A intensificação e erosão do solo. Aqui a gente comenta muito isso na floresta amazônica aí, que inclusive aumenta muitas vezes, às vezes diminui, eu já cheguei a falar isso para vocês, a exploração na floresta, né? Algum tempo aí deu uma aumentada, às vezes vai diminuindo, recuando. Por quê? Primeiro, nós não temos fiscais suficientes para estar fiscalizando tudo isso aí. Segundo, que a gente, querendo ou não, acaba pensando na questão do progresso. O que acontece? Aquela área, principalmente da região Amazônia, ali, o solo é o quê? Pobre. Então, o solo é de uma floresta, mas é um solo pobre. A partir do momento que eu tiro a floresta, dali, com ela também vai sair os animais, etc. E aí aquele solo ele vai ficando desértico, ele vai ficando sem nutrientes, porque quem faz os nutrientes naquele solo são as folhas que caem das árvores, as plantas que morrem, os animais que morrem, que acabam fazendo a adubação natural daquele solo, certo? E a mesma coisa acontece na Austrália. Então, quando eu incentivo a derrubada, quando eu incentivo a criação de pastos, lembrando que o gado ele vai pisoteando o solo, esse solo ele vai ficando compacto e essa compactação vai perdendo os nutrientes desse solo, fazendo com que ele fique arenoso ou mesmo desértico, tá bom? A B, que condições naturais da Austrália explica a vulnerabilidade dos solos, a erosão, ou seja, a fragilidade dos solos, entre a ação erosiva das chuvas, ventos, rios e variação de temperatura. Característica da aridez e aridez do clima de grande parte da Austrália, que eram muito diferentes das regiões de onde vieram a maioria dos imigrantes, notadamente britânicos, para esse país. Na verdade, a gente tem um grande deserto australiano, né? Com isso, aí na resposta, fala da questão da aridez e semi-aridez, né? Então, esse grande deserto, juntando aí esse clima que já não é muito favorável, com a derrubada das áreas florestais, que aí cria-se uma umidade, somando a isso, vai levar o que exatamente a essa deflagração do solo, tá bom? Então, aí a gente tem esses imigrantes britânicos ali, que vêm daquela área da Inglaterra, enfim, aquela parte europeia, não tinha aí contato com esse tipo de região. Então, eles nem sabiam, entre aspas, aí, né, que poderia estar fazendo isso daí. Então, eles vêm para povoar, né? A Oceania tem uma história meio particular, primeiro foi prisão ali dos britânicos, enfim, para depois, principalmente a Austrália, para depois se desenvolver. Mas é basicamente isso. Vou deixar aí uns minutinhos. Ainda falta a C, tá? Vou deixar mais uns minutinhos aí para a gente passar para a C, para vocês conferirem as respostas. Confiram aí as respostas direitinho para a gente passar para a letra C. Qualquer pergunta, tá? Podem abrir o microfone e fazer pergunta. Daqui a pouco eu vou estar voltando para a sala, assim que a gente terminar a C, e depois eu volto para a sala, e depois eu volto para a gente finalizar o capítulo com a 13. Bom, estou aguardando mais uns minutinhos, eu vou gerar a resposta da C, e aí depois eu volto para a sala para ver se alguém tem alguma pergunta, e a gente vai para a última aí, que é a questão 13, que também é A, B e C. A gente vai dar uma analisada aí nos mapas, né? Bom. Então, vamos lá. Vamos para a letra C, então. A erosão do solo leva essa. Daí eu não marquei, eu não tampei não, porque já ia passar mesmo.
A erosão do solo leva a que graves consequências? A erosão do solo leva à perda dos nutrientes do solo, eu já falei isso para vocês, na hora que eu estava explicando principalmente a questão da Amazônia, levados pelos agentes erosivos, ao transporte de sedimentos com poucos nutrientes para o mar, e, por consequência, a redução na disponibilidade de pesca do país, apesar de extensas áreas costeiras, a ampliação do uso de novas áreas para a produção agrícola e pastais e o aumento do uso da água de lagos e represas para irrigação do solo. Né? Então, aí, como vocês viram, a erosão do solo ele vai causar toda uma consequência, não vai ser só uma consequência única ali, só para quem está ali, não, vai acaba que todo o ecossistema é atingido de alguma forma, tá bom? Eu vou deixar aí mais uns minutinhos, depois eu vou passar para ver se alguém tem alguma pergunta, e depois a gente vai para a última aí, a questão 13. Que aí são análises de 2 mapas também que vocês teriam que estar fazendo. Então, vamos lá. Vamos fazer, né? Vou deixar mais um tempinho aí, eu volto na sala para ver se vocês têm alguma dúvida. Depois a gente volta para a questão 13. Vamos lá, vou voltar para a sala agora, ver se alguém tem alguma dúvida. Quem quer falar algo? Bem, ninguém tinha digitado nada até agora. Alguma dúvida, meu povo? Estou aqui para respondê-la. Nada de dúvidas. Então, espero que estejam conseguindo corrigir direitinho. Sem dúvidas, Laura, ótimo. Então tá, amores, então vamos voltar lá. Vamos para a última parte, aí a gente tem 13 minutinhos. 13 minutinhos para poder estar fazendo essa última. A primeira parte dessa última que a gente tem que ver, vamos passar, são esses mapas. A Austrália, embora seja dentro da Oceania, chamada de Novíssimo Mundo, né, a última parte, pode-se dizer, a ser descoberta, assim, seguindo todos os países que foram colônia de exploração, ou que foram explorados, mesmo sendo colônia de alguma forma, há uma grande destruição aí da parte de florestas, né? Então, aqui, quando a gente fala em fertilidade dos solos, né, a gente vai ver que tem alta fertilidade, principalmente essa área aqui, média fertilidade e baixa fertilidade, onde que eu já não tenho nas florestas. Quando a gente vai olhar a vegetação, a mata nativa, o que resta, essa parte aqui, né? Desculpa, é nativa desflorestada, né? A parte que já está aí sem parte de florestas mesmo. Depois você tem a nativa e as áreas protegidas são esses pontos, assim como ocorre na grande maioria dos países, aqui no nossa Mata Atlântica, que pega do norte ao sul aqui do nosso país, que hoje só restam, na verdade, pequenas áreas protegidas. Por quê? Porque os portugueses chegam pelo litoral brasileiro e começa aí principalmente a questão do pau-brasil e a agricultura, a cana, o algodão, entre outros, tabaco, entre outras plantações, começa a devastar. E como a gente viu aí na Austrália, o próprio governo incentiva os migrantes que estavam vindo ali, né, a estar destruindo essa mata, ou enfim, não pode falar nem destruir, está derrubando a mata para utilizar e para pasto muitas vezes, lembrando que tem um grande deserto australiano ali, na parte central, por isso que a gente mostra muito essa questão da baixa fertilidade nas áreas desérticas. Então, ao contrário aqui da nossa Amazônia, que tem um solo pouco fértil, a gente pode observar aí que na própria Austrália, a floresta tem um solo mais fértil. Então, vamos para as perguntas.
Localiza as áreas com solo de maior fertilidade e relaciona-se com a vegetação do território australiano. Então, maior fertilidade ali, embora eu não marquei X, poderia ter marcado, então vamos à resposta. Os solos mais férteis ou de alta fertilidade geral se situam em áreas onde havia floresta, o que eu falei, diferente aqui no Brasil lá. Contudo, corresponde atualmente às regiões predominantemente desflorestadas, localidade a leste e a nordeste do país. Então, o que isso acaba provocando, como eu falei para vocês, um fenômeno chamado desertificação. Vou deixar aí um pouquinho, vocês possam copiar. Lembrem-se, eu já falei isso para vocês, têm que estar sabendo interpretar mapas, têm que estar sabendo interpretar gráficos, charts, então vocês têm que saber interpretar isso daí, tá bom? Não deixe de saber interpretar, não. Então, essa daí é a primeira resposta, né? O solo mais fértil estava onde existia floresta. Deixou de existir floresta, deixou de existir a fertilidade aí do solo, tá bom? Só para lembrar aí para vocês. Vamos para a letra B. Uma das últimas áreas de florestas remanescentes na Austrália, porém intensamente degradadas nas últimas décadas, localiza-se na Tasmânia. Com o auxílio de um atlas, se necessário, situe a ilha da Tasmânia. Eu não situei lá, mas vocês poderiam colocar. Identifique a parte da ilha que tem florestas conservadas ou protegidas. Vamos lá? Então, a ilha da Tasmânia situa-se ao sul-sudeste da Austrália, em sua porção oeste está a maior parte das florestas de eucaliptos protegidas. Essa eu não marquei lá. Engraçado que era para não ter marcado. Eu acho que me fugiu lá, eu não marquei, tá? Então, vocês vão pegar o mapinha. Geralmente, como é que eu vou saber? Eu pego o mapa político, né? No caso de vocês, pega o mapa político, vai estar lá no sul, sudeste da Austrália. Ah, professora, como é que eu sei isso? Então, eu vou saber aqui exatamente, né? Sul, sudeste da Austrália. Então, você vai lá onde está o sul, sudeste, né? Aqui da Austrália. E vai marcar onde está aí essa parte. Aí mostra a parte que está mais preservada e a parte que está menos preservada. Aí o livro ainda traz que as florestas de eucalipto, tá? Então, ainda traz aí a floresta de eucalipto. Não esqueça, coloque aí direitinho. Eu esqueci lá de marcar no mapa, desculpa, tá? Geralmente eu marco, eu deixo lá direitinho para vocês. Vamos para C. Com base nos mapas de clima e vegetação, identifique as razões que justificam o fato de a maior parte dos solos australianos ser de baixa fertilidade. Vamos lá? Solo de baixa fertilidade se concentra principalmente no centro e no oeste do país, onde o clima é de modo predominante árido, e o bioma do deserto. É o que eu falei, eu já tinha até dado essa resposta para vocês, é a parte que eu tenho ali, o grande deserto australiano, tá bom? Então, vou deixar aí mais uns minutinhos. Se nós voltarmos para a sala. Qual eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, porque eu estou deixando aí o maior tempo possível, porque na verdade a gente está faltando 5 minutinhos. Deixar só mais uns minutinhos e a gente volta para a sala, tá bom? Faltando 5 minutinhos aí.
Vou voltar para a sala, vou conversar um pouquinho com vocês. Espero que todos conseguiram copiar aí todas as respostas. Lembrando que hoje eu vou enviar para vocês, vou estar enviando para vocês aí o slide com todas as respostas. Vamos voltar para a sala. Queridos, ainda temos 5 minutos de aula, então vou dar uma reforçada para vocês no que a gente viu. Nós sabemos que o começo do ano não foi uma coisa muito fácil, foi diferente para todos nós, tanto para nós professores como para vocês alunos, mas conseguimos pegar bem o ritmo. O segundo bimestre agora foi, talvez, no meu entendimento, mas menos complexo, né? Vocês estudaram nesse bimestre Ásia, Europa e Oceania, e no passado também, enfim, a África, se eu não me engano, vocês estudaram também no passado, e a América. São características muito diferenciadas, porque a gente pega o velho mundo, a gente pega os exploradores europeus, né, a gente pega um continente mais antigo asiático e vai para um continente muito novo, desconhecido, que é a Oceania. A Oceania não é um continente que costuma cair muito em vestibular, exatamente como pelo fato de ser desconhecido. A gente começa a trabalhar mais um pouco, conhecer um pouquinho mais, né? Mas não é lá um continente aí que a gente conheça tão profundamente, tá? Vocês estudaram características físicas, vocês estudaram vegetação. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender a matéria. Eu sempre estou à disposição de vocês, seja na sala Google, né, ou seja por e-mail. Atividades, eu já tinha falado para vocês nas nossas últimas aulas, tem alguns colegas que infelizmente não mandaram nenhuma atividade para mim. Então, são colegas que ficam com 0 no A3, isso dificulta na hora de fechar a nota, por mais que tire 10 na bimestral, enfim, é um pouco mais difícil de conseguir fechar a nota. Infelizmente, alguns colegas acabaram ficando, né, de recuperação, não foram muitos, mas alguns acabaram ficando. Recuperação esse bimestre. Na reunião, vocês a Valéria, enfim, a direção e a coordenação vão estar avisando para vocês. Nós não vamos ter mais aquela recuperação de que manda o livro da vista, vai ser recuperação mesmo que vocês vão fazer, né? Então, e presencial, provavelmente. Então, tudo isso vocês têm que levar em conta, quem ficou de recuperação, estudar bastante, gente. Provavelmente, tudo indica que quem optar, né, claro, a gente deve voltar aí por aulas presenciais, tudo isso vai ser explicado melhor para vocês na reunião dos pais que vai ter, né, aí que já está marcado, eu não lembro o dia do nono ano, mas que vai ter aí a reunião dos pais. A participação do nono ano está sendo a participação, assim, até boa, né, as duas turmas, sempre está entrando muitos alunos, hoje está um pouco diferenciado, porque tem muita gente que já está no ritmo aí de férias. Hoje é a nossa última aula antes das férias, né? Comigo, lógico que vocês têm aula amanhã ainda, mas comigo é a nossa última aula antes das férias, então eu espero que vocês se cuidem bastante, que vocês possam estar aí descansando, tá? E qualquer dúvida, como eu falei, vocês podem estar me enviando, tá bom? Então já vou estar encerrando a nossa aula. Nós vamos nos ver assim que voltarmos para o nosso recesso aí das nossas férias. Espero que vocês se cuidem bastante. Até mais, obrigado pela participação de todos vocês, tá? Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Boa semana, Laura, para você também. Beijo, tchau. Tchau para vocês, até a próxima.